Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. E nesta manhã eu gostaria de deixar dois versículos em Marcos capítulo 4, versículo 10 e 11. Nos diz assim: E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para o entregar. E eles, ouvindo, o alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Veja bem, meu querido, Judas, um amigo, um discípulo chamado por Jesus, escolhido por Jesus para compor seu círculo íntimo de amizade, foi a peça fundamental para que Jesus pudesse ser morto, crucificado. Mas o que nos chama a atenção é o preço que Judas vendeu Jesus. Para vocês terem ideia, o valor das 30 moedas de prata era o equivalente a um preço pago por um escravo naquela época. Por que Jesus foi vendido pelo preço que se comprava um escravo? Jesus não valeria muito mais, né? Respondendo esta pergunta, Jesus não teria preço que pagasse, porque se tratava do próprio Deus. Porém, por que Jesus foi vendido com um preço tão baixo? Um preço de um escravo. Paulo ele vai nos dizer que quem comete pecado é escravo do pecado. Naquele momento que Judas ele vai até o Sinédrio entregar Jesus, vender Jesus pelas 30 moedas de prata, Jesus ele está no Getsemane após a última ceia com seus amigos, com seus discípulos. E ali no Getsemane, Jesus ele é como se todo o pecado da humanidade agora esmagasse Jesus. Jesus se torna literalmente, um escravo. Por quê? Por causa do meu pecado, não que ele tivesse pecado, mas o meu pecado, o seu pecado, recaiu sobre Jesus. Eu quero que você entenda a consequência do pecado. O próprio Deus vendido pelo preço de um escravo. Qual o significado, a simbologia disso? Para mostrar para mim, para você, que o pecado, ele é grave, ele ocasiona a morte. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, ele se humilhou, como Paulo escreve aos Filipenses. Ele se fez servo, ele se colocou como escravo, se entregou como escravo para libertar a mim do domínio do pecado. E hoje nós não somos mais escravos. O pecado não terá domínio sobre nós, porque o sangue de Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Por isso nós precisamos viver uma vida de santidade, buscar viver uma vida santa diante do Senhor e não nos tornarmos novamente escravos do pecado, porque o preço foi pago, um preço muito alto. Jesus aceitou ser vendido como escravo, entregue, traído por um dos seus amigos, sem reclamar, sem questionar, mas ele aceitou, porque através daquela entrega, eu e você receberíamos a liberdade para servir a Deus. Valorize essa liberdade que nós temos em Jesus. Amém? Eu fico por aqui, até nosso próximo encontro, se o nosso bom Deus nos permitir. Fique na paz.